A segunda bateria é de litocala, com o mesmo tamanho, mas capacidade ligeiramente maior. A corrente longa é 20ª, o que pode até ser dito ser uma boa aplicação de relação capacidade-tamanho. Teste, ficha, verificação, conclusão. Como escrevi antes, um leitor enviou-lhe algumas baterias e agradeceu-lhe por isso, mas como correu o meu teste? Hoje serão as 4 primeiras baterias. A embalagem é a mesma da última vez, mas não há danos desta vez. Estranhamente, eles encomendaram baterias em 2 lojas diferentes, mas chegaram ao mesmo tempo. Aqui, a placa com características é mais bem decorada. Notei 2 pontos-chave: a corrente de carregamento é de apenas 1 a 2 A, e a tensão mínima é de 2,7 volts, em vez dos 2,5 volts normais. A bateria pode ser chamada de um sinal de mais normal, plano, marcado com a capacidade de AWH e a corrente longa máxima, mas o fabricante não só aplica o encolhimento térmico amarelo incomum, mas também usa um certo padrão. De um modo geral, a bateria é visual. Tamanho e peso, nada em comum. 1700 mAh é necessário para a primeira carga. E, educação descobriu-se que sua taxa de carregamento era mais de 65%. Durante o período de formação, recebeu 5.641 titulares de AIM, o que é bastante decente, especialmente considerando os 5.100 titulares de AIM declarados. A descrição indica que a corrente de carregamento é de 1 a 2 A. Para o teste de velocidade de carregamento, uso 1,5 A como corrente média. Além disso, esta corrente é de cerca de 0,3 C. O tempo de carregamento é de 4 horas e 13 minutos, o que é bastante longo. Tente carregar por 0,5 segundo por 2 horas e 50 minutos, o que é aproximadamente o mesmo que o LI 50 anterior. Mas vamos ao teste. Aqui usamos quase o mesmo modo, 0,2, 0,5, 1C, 10, 15 e 20A. Em corrente 10A ou superior, a carga que eu uso não é um múltiplo de capacidade, mas um múltiplo de 5A para conveniência. Aqui, a longa corrente de descarga de 20ª é normal, o que também é ilustrado pela inscrição na caixa da bateria. Em todos os modos de teste, a saída da bateria é significativamente maior do que 5.100 mAh. Em correntes de 0,5 e 1C, a capacitância é menor do que outras correntes. No caso de 0,2C, é maior devido à pequena corrente. No caso de 10 a 20A, aumenta devido ao aquecimento da bateria. Modo de temperatura em correntes de 10, 15 e 20A. O calor da bateria é menor do que LI 50A, mas com base na corrente longa de 20ª, espero que a temperatura diminua, e aqui, a corrente máxima é de apenas 6 graus. O teste de capacidade residual produziu 154 mAh, o dobro do LI 50A, o que também é estranho porque o LI 51S está claramente posicionado para uma corrente mais alta. Impedância: no estado inicial, após o treinamento, os resultados do teste permanecem quase inalterados, ligeiramente abaixo do LI 50A, mas a temperatura observada da bateria também é ligeiramente menor. 4. Conclusão. A bateria é um pouco estranha porque se comporta em diferentes modos de descarga. Sim, é legal obter 5.400 mAh na corrente de 0,2 C, o que é bom para o público. No entanto, sob grande corrente de descarga, eu espero que seja muito diferente de LI 50 em temperatura e comportamento, mas acontece que a diferença é muito pequena. Embora LI 50 declare apenas quinta, aqui é 20A. Eu não sou químico, mas subjetivamente, sinto que a bateria está um pouco dispersa, na verdade, é de alta capacidade, ao invés de projetada como uma carga de corrente alta. Isso também se reflete nos requisitos para uma corrente de baixa carga e uma tensão de descarga final de 2,7 volts. De acordo com os resultados do teste, eu recomendo não exceder uma longa corrente de descarga de décima, embora possa produzir 15 a 20 A silenciosamente.
O segundo foi resolvido. Espero que seja útil e aguarde perguntas e comentários como sempre. A segunda bateria é de litocala, com o mesmo tamanho, mas capacidade ligeiramente maior. A corrente longa é 20ª, o que pode até ser dito ser uma boa aplicação de relação capacidade-tamanho. Teste, ficha, verificação, conclusão. Como escrevi antes, um leitor enviou-lhe algumas baterias e agradeceu-lhe por isso, mas como correu o meu teste? Hoje serão as 4 primeiras baterias. A embalagem é a mesma da última vez, mas não há danos desta vez. Estranhamente, eles encomendaram baterias em 2 lojas diferentes, mas chegaram ao mesmo tempo. Aqui, a placa com características é mais bem decorada. Notei 2 pontos-chave: a corrente de carregamento é de apenas 1 a 2 A, e a tensão mínima é de 2,7 volts, em vez dos 2,5 volts normais. A bateria pode ser chamada de um sinal de mais normal, plano, marcado com a capacidade de AWH e a corrente longa máxima, mas o fabricante não só aplica o encolhimento térmico amarelo incomum, mas também usa um certo padrão. De um modo geral, a bateria é visual. Tamanho e peso, nada em comum. 1700 mAh é necessário para a primeira carga. E, educação descobriu-se que sua taxa de carregamento era mais de 65%. Durante o período de formação, recebeu 5.641 titulares de AIM, o que é bastante decente, especialmente considerando os 5.100 titulares de AIM declarados. A descrição indica que a corrente de carregamento é de 1 a 2 A. Para o teste de velocidade de carregamento, uso 1,5 A como corrente média. Além disso, esta corrente é de cerca de 0,3 C. O tempo de carregamento é de 4 horas e 13 minutos, o que é bastante longo. Tente carregar por 0,5 segundo por 2 horas e 50 minutos, o que é aproximadamente o mesmo que o LI50 anterior. Mas vamos ao teste. Aqui usamos quase o mesmo modo, 0,2, 0,5, 1C, 10, 15 e 20A. Em corrente 10A ou superior, a carga que eu uso não é um múltiplo de capacidade, mas um múltiplo de 5A para conveniência. Aqui, a longa corrente de descarga de 20ª é normal, o que também é ilustrado pela inscrição na caixa da bateria. Em todos os modos de teste, a saída da bateria é significativamente maior do que 5.100 mAh. Em correntes de 0,5 e 1C, a capacitância é menor do que outras correntes. No caso de 0,2C, é maior devido à pequena corrente. No caso de 10 a 20A, aumenta devido ao aquecimento da bateria. Modo de temperatura em correntes de 10, 15 e 20A. O calor da bateria é menor do que LI50A, mas com base na corrente longa de 20ª, espero que a temperatura diminua, e aqui, a corrente máxima é de apenas 6 graus. O teste de capacidade residual produziu 154 mAh, o dobro do LI50A, o que também é estranho porque o LI51S está claramente posicionado para uma corrente mais alta. Impedância: no estado inicial, após o treinamento, os resultados do teste permanecem quase inalterados, ligeiramente abaixo do LI50A, mas a temperatura observada da bateria também é ligeiramente menor. 4. Conclusão. A bateria é um pouco estranha e estranha porque se comporta em diferentes modos de descarga. Sim, é legal obter 5.400 mAh na corrente de 0,2 C, o que é bom para o público. No entanto, sob grande corrente de descarga, eu espero que seja muito diferente de LI50 em temperatura e comportamento, mas acontece que a diferença é muito pequena. Embora LI50 declare apenas quinta, aqui é 20A. Eu não sou químico, mas subjetivamente, sinto que a bateria está um pouco dispersa, na verdade, é de alta capacidade, ao invés de projetada como uma carga de corrente alta. Isso também se reflete nos requisitos para uma corrente de baixa carga e uma tensão de descarga final de 2,7 volts.
De acordo com os resultados do teste, eu recomendo não exceder uma longa corrente de descarga de décima, embora possa produzir 15 a 20 a silenciosamente. O segundo foi resolvido. Espero que seja útil e aguarde perguntas e comentários como sempre.